Olá, tudo bem? Eu sou a Gislane Espanholo e este é mais um episódio do seu Podnext. A minha convidada de hoje vem lá da cidade de Pederneiras, estado de São Paulo, pertinho de Bauru. Ela é vereadora há 5 mandatos. 5! Minha convidada é Ângela Vermelho. Bem-vinda, Ângela. Obrigada, Gi, obrigada pelo convite. É com grande honra pela nossa amizade e para o momento agora, na minha vida política, né, de 5 mandatos, a única mulher na Câmara Municipal de Pederneiras a ter mais de 1.000 votos, né, e a única mulher a ter 5 mandatos na Câmara Municipal de Pederneiras. Então, é muito alegria estar aqui com você. Olha, é uma vida, né, Ângela, dedicada à administração pública, porque 5 mandatos, e você é uma pessoa jovem ainda, começou bem cedo na política. Desde 97 eu estou na política. Fui eleita, eu lembro que na época precisava de ter mulher, foi a nova legislatura, né, que teve que ter mulher, uma porcentagem de 30% de mulher na política. E me convidaram, na época o prefeito me convidou, né, e eu me surpreendi. Eu fui eleita, na época, com 440 votos. A cidade era menor, tudo, né, e fui eleita. Eu não me acreditava, né? Não sabia o que era palanque, não sabia o que era lei, não sabia o que era nada. Nós tínhamos a oficina e eu tinha uma comunicação muito grande ali com a população devido à oficina e isso me levou à primeira vitória. Você trabalhava junto com seu marido numa oficina mecânica? Sim, nós temos uma autoelétrica em Pederneiras já faz 40 anos, né? Que nós viemos de Jundiaí para cá. E faz 40 anos que nós estamos ali com a autoelétrica. E eu sempre trabalhei com meu marido. Eu continuo ainda, viu, fazendo a parte burocrática à noite, mas eu faço. Sim. Pagar as contas, recebimento, essas coisas eu continuo fazendo. Porque não dá mais para mim ficar lá como eu ficava antigamente, né? Mas eu continuo fazendo. Mas foi lá que eu comecei, porque a gente tem bastante cliente, graças a Deus, né? E esses clientes me deram essa chance de entrar na vida pública em 97. E aí, como foi? Porque você falou que não tinha aí familiaridade com a questão, né, política, Não, né, com a gestão nada. pública. E como foi para você ingressar, né, nesse ninho, né, político, sem saber nada, sem ter conhecimento? Como que você foi ali, passo a passo, conquistando o seu espaço? Seguinte, Gi, pelo tempo que nós vivemos juntas, né, lá em Pederneiras, quando você teve, eu sou uma Sim. pessoa muito xereta, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre aprendendo. E eu tive a mão do seu Eurípides Maciel, na época que era o assessor, que eu considero muito, devo muito a ele, de tudo que eu aprendi. Aí ele começou a me ensinar como... Primeiro ele falou, você vai ler, começar a dar uma lida na Constituição Federal, que lá rege tudo. Aí nós tínhamos a lei orgânica, fui ler a nossa lei orgânica, nosso regimento interno, entendeu? E comecei a ler, comecei a ir atrás de projetos, cheguei a comprar livros de projetos de lei, chegava no seu Eurípides e falava, seu Eurípides, isso aqui funciona? Ele falou, funciona, vamos colocar. E foi aí que nós fizemos leis que hoje é lei que tem que ser executada em Pederneiras, entendeu? Tipo o portal de transparência. Portal de transparência da Prefeitura de Pederneiras, eu tenho a honra de falar, deu trabalho, porque a prefeita vetou, voltou para a Câmara, nós derrubamos, mas é lei, hoje é lei, você sabe que hoje por lei tem que ter o portal de transparência. Sim. Mas quem elaborou o portal de transparência na cidade de Pederneiras, lá atrás, fui eu. Quer dizer, bem antes dessa exigência Dessa exigência nacional nacional, sim. Então, é um projeto que me marcou bastante, foi bem polêmico, né? Porque na época a prefeita vetou, mas a Câmara derrubou o veto e se tornou lei. E hoje é lei obrigatória, né? Mas foi bom. E tem vários outros projetos que da época, hoje o exame de orelhinha feito nas crianças que nascem na cidade, nós somos pioneiros. O governo federal foi lançar só depois de 3, 4 anos. Entendeu? Nós começamos a fazer. Então, é coisas que beneficiam muito a população, porque hoje uma mãe que tem um filho no SUS, ela não tem condição de ter um exame de ouvidinho na criança na época, né? Da orelhinha que eles falam. Então, nós fazíamos a Santa Casa e a prefeitura
fazia o exame da orelhinha. Então, também foi o passe gratuito das gestantes, né? Isso também é bem... E hoje, né, Gi, eu trabalho muito voltado para a mulher. Não sei se você sabe, sou procuradora especial da mulher na prefeitura, na Câmara Municipal Já de faz Pederneiras. alguns anos, inclusive. Na legislatura passada, os 4 anos, e esse ano também eu dei continuidade, porque como na legislatura passada eu só tinha eu de mulher, e os 2 presidentes me nomearam. E automaticamente, por eu ter me aprofundado nesse tema, o novo presidente também me nomeou como procuradora especial da mulher dentro do município. Qual é o trabalho que você desenvolve dentro da Procuradoria da Mulher de Pederneiras? A procuradoria no começo me assustou muito, tá? Me assustou porque o que acontece? A mulher, ela é agredida, ela é violentada e muitas delas sofrem caladas isso. Elas veem você como uma psicóloga dela. Elas comentam, elas falam tudo o que acontece. Só que chega na hora delas irem para a delegacia e fazer o boletim de ocorrência, elas têm medo. Por quê? Muitas delas veem hoje o casamento e a violência como um alicerce para elas. Elas não têm onde trabalhar, elas não têm seu ganho. Ela tem os filhos que também faz peso em cima disso. Então a gente orienta elas, a gente procura a OAB, a gente dá o respaldo, a gente pega a protetiva juntamente com a doutora Roseni, que é a nossa promotora, entendeu? A gente faz esse meio de campo para ajudá-las. E se precisar, igual outro dia, fui até a polícia militar, saí da polícia com a viatura, no meu carro, viatura, e fomos para socorrer, entendeu? De sábado, domingo, a gente não tem horário. Quantas vezes à noite as denúncia vem e você tem que ligar para a polícia, tem que ligar para o conselho tutelar, porque envolve crianças ali na hora, entendeu? Então, eu gosto. No começo foi assustador, principalmente na pandemia. Nós tínhamos por dia, na faixa de 20, chegou a ter 39 boletins de ocorrência de violências por dia na pandemia. Isso em uma cidade de 45 mil habitantes. Então, aí como que você vê uma coisa dessa? Porque na época, marido e mulher ficavam dentro de casa. Então, as brigas eram maiores, entendeu? É por álcool, é por droga, entendeu? Então, era muito. Gente, era assustador. Você chegava, você recebia aquele monte de boletim de ocorrência. Agora ainda tem, tá? Não vou falar para você que não, mas mudou. Você tem na faixa de 20, 15, 18 boletins de ocorrência por mês hoje, né? Mas hoje nós temos a Casa da Mulher, que é um programa do Estado, né? Do governo do Estado de São Paulo, que foi montado em Pederneiras. Então, também tem o respaldo que você encaminha elas para lá. Elas têm o trabalho psicológico, elas têm assistente social, elas têm bastante pessoas que atendem elas ali, cursos profissionalizantes, curso de defesa, né, dentro da Casa da Mulher. E a Procuradoria da Mulher faz mais a parte jurídica, vamos pôr, arrumar OAB, a promotora para, como que eu vou falar para você, para as protetivas. Então, é esse o nosso trabalho, né? Mas a gente ouve também, ouve bastante pessoas. Aí você fala assim, Jesus, sabe? No começo, eu me assustei. Eu falo para você, reconheço que eu me assustei da situação que é. E desenvolvi vários projetos, né? Vários projetos. Hoje nós temos um projeto na prefeitura, que o MDB, inclusive, que me indicou, que nenhuma pessoa que teve preso por Lei Maria da Penha pode prestar concurso na Prefeitura de Pederneiras nem na Câmara Municipal. Não, já é um projeto que foi sancionado. É sancionado e é lei. Não pode. Se você teve passagem por agressão, como que você vai contratar uma pessoa que teve preso por agressão a uma pessoa, uma mulher, vamos pôr, trabalhar num setor que tenha mulher trabalhando, ou num setor que tenha criança, porque automaticamente essa pessoa que violentou a mulher, que seja moralmente, fisicamente, ela tinha um filho lá junto. Ela tinha um filho e o filho assistiu tudo aquilo, presenciou aquilo. E aí ele vai trabalhar num lugar desse? Tudo bem, existe a chance de você se dar, mas ele procurou
a ter essa prisão. Então, a gente não tem. Tem o sinal do X, que é qualquer estabelecimento comercial pode socorrer uma mulher que aparecer com o sinal do X na mão, de vermelho, para que ele segure ela ali até a polícia chegar, acionar a polícia, entendeu? E tem vários outros projetos que você tem que ter, não só no papel, você tem que ter a execução dele, né? Então, a gente cobra muito sobre isso. E lá em Pederneiras você tem, o que você tem sentido? Tá tendo aceitação? As mulheres já estão conscientes, assim, que elas têm ali um acolhimento, têm uma ajuda e que elas podem pedir essa ajuda? Ou você vê ainda que ainda é uma coisa velada, a mulher fica com receio? Como que é lá? Como eu estava conversando outro dia com o delegado, cada 10 boletins de ocorrência de violência, 5 volta para trás. 5 não dá prosseguimento. Elas desistem. Elas desistem. Tem umas que desistem perante ao juiz. Entendeu? Então, ainda existe aquela cápsula que elas ainda não saíram, entendeu? Elas têm medo. Porque, já falei para você, devido à sustentabilidade dela, ela não tem como se sustentar. Ela não tem como, vamos por assim, nem comer. Porque ela precisa do marido para trabalhar. Mas tem umas que enfrentam tudo e vai e consegue, entendeu? Eu tenho vários casos de exemplo, sabe, disso. É uma coisa sigilosa, é uma coisa que eu não posso comentar com ninguém, mas assim, você vê o sofrimento delas, sabe? É muito grande. Elas querem se livrar, mas automaticamente elas falam, Ângela, como que eu vou comer? Como meu filho vai sobreviver? Entendeu? Então, ela se sujeita a passar por isso para poder criar os filhos, principalmente. Então, existe. E é um trabalho bem difícil, né, Ângela? Eu acredito, porque você tem que ter o psicológico tão bom para que você não receba essa carga toda e leve para sua vida, né? Para não ter uma depressão, não acabar se prejudicando com tantas histórias tristes. Sim, é muito triste, sabe? É igual quando eu comecei a trabalhar no social da prefeitura. Gente, eu falava, Jesus, será que acontece tudo isso mesmo? A gente via só em reportagem a pessoa passando necessidade, passando fome, não ter uma roupa para vestir, não ter nada, sabe? E existe. Existe, Gi, existe, assim, é muito triste isso, é muito triste, sabe? Mas você pega, eu sou uma pessoa muito apegada com Deus, né, Gi? Então, eu falo assim, eu busco muita sabedoria com Deus, eu converso muito com Deus para que Ele me dê essa força para que eu possa ajudar os outros, porque eu acho que enquanto eu estiver ajudando os outros, eu vou estar ajudando a mim mesma, né? Então, é muito bom. Para quem não conhece a Ângela ainda, além desses 5 mandatos como vereadora da cidade de Pederneiras, ela também ficou por 4 anos, né, Ângela, na Secretaria de Assistência Social, no Fundo Social de Solidariedade. E ali tem tudo a ver com o trabalho que você já desenvolve, que sempre foi com as entidades assistenciais do município também, né? Sim, e nós pegamos uma época bem triste, né, Gi, que foi a pandemia, lembra? Bem. O serviço social, eu era adjunta na Secretaria Social e vice-presidente do fundo. E a gente teve que se desdobrar, porque a criança que estava na escola, ela se alimenta na escola. Muitas delas, você sabe que a única refeição sadia que ela tem é dentro da escola. Aí, o que aconteceu? Nós fomos atrás do quê? De montar cestas básicas. Aí, as crianças não iam na escola, mas nós suprimos a alimentação delas, mandando cada 15 dias comida. E nós tivemos que trabalhar. E, graças a Deus, assim, vamos por assim, eu tenho um vínculo muito grande com empresários dentro da cidade. Na época, a gente conseguiu fazer essa parte, né? De ir buscar, tivemos uma doação muito grande, o clube de serviço nos ajudou, as empresas, e a gente montava essas cestas e mandava. Até bolo nós recebemos, massa de bolo da empresa lá da B Brasil, né? E a gente mandava para as crianças para suprir. Mas é um trabalho de filantropia que eu falo para você que eu estou na filantropia. Vou contar um pouquinho para você da minha parte de filantropia. Conta, que é uma parte bem interessante da sua vida. A minha parte de filantropia, Gi, começou por um acaso. É uma sementinha que estava adormecida dentro de mim que me levou a fazer esse tipo de coisa. Meu pai precisou de fisioterapia porque ele teve um AVC. E na época que ele teve esse AVC, na cidade não tinha onde fazer fisioterapia pelo SUS. E eu fui na PAI.
Comecei ali na PAI, levar ele, e eu ficava ociosa ali. Você sabe que eu sou meio ligada em 360. Ficava esperando ele ser. E eu via a dificuldade deles. E eu comecei a me questionar. Eu falei, mas por quê? Se eu sei que lá na oficina tem uma pessoa que tem isso, por que que eu não vou falar para essa pessoa? E começou, sabe? E lá dentro da PAI faz mais de 30 anos que eu tô como voluntária. Aí eu conheci o Lauro, né? Lauro Maciel. Nós montamos uma equipe de cozinha. Você sempre gostou de cozinhar, Sim, né, Ângela? eu amo cozinhar. É assim, inclusive, eu estava falando para minha amiga, quando eu estava vindo a Marilza, eu vou, o ano que vem, se Deus quiser, eu vou começar a fazer gastronomia. Olha, que Vou. maravilha. A Ângela faz o melhor lanche, como que chama? Buraco Quente. Eu não, da região de Pederneiras sabe do que eu tô falando, né? Não sei se o restante conhece. Mas buraco quente, que é o pão. Massa de linguiça pura de porco, vinagrete, bacon e queijo prato. Gente, é uma coisa assim de outro mundo, maravilhoso. É maravilhoso mesmo. Mas enfim, Então, voltando. aí a gente vai fazer a comida. A gente não tem medo de fazer comida para 1.000, 1.500, 3.000 pessoas. A gente enfrenta e faz, né? Você sabe que lá na PAI a gente faz feijoada para servir 1.300 kits que serve 3 pessoas cada uma. São 13 tambores de 100 litros de feijoada. É tudo de 100 quilos. 100 quilos de carne seca, 100 quilos de paio, 100 quilos de calabresa e vai, assim por diante. Então a gente levanta 2 horas da manhã e vai lá. É um preparo de 10 dias antes e a gente vai lá. Festas de quermesse, das igrejas católicas, eu tô sempre lá, a gente tá fazendo comida. E não é só para essas entidades. Eu amo cozinhar dentro da minha casa. Porque eu acho que eu tenho certeza. É o melhor jeito de você expressar o amor que você sente por eles. Porque assim, nada paga o filho seu, o teu marido falar assim, nossa, hoje a comida estava maravilhosa, sabe? Eu recebi um alemão, nós ficamos com um alemão na nossa casa durante 1 ano, intercambista, né, que veio da Alemanha. Ele foi embora, inclusive, domingo, Matiz, meu coração tá doendo ainda. Meu neto tá na Austrália. Mas ele falava assim, a sua casa é a melhor comida, né? Graças a Deus ele engordou em Pederneiras, na nossa família, né? Mas foi muito bom, é gostoso, é gratificante você praticar esse bem para os outros. E o maior bem que você pratica é o seguinte, saber que das tuas mãos a responsabilidade é grande, porque você sabe que cozinhar, se por um acaso a comida azedar ou acontecer alguma coisa, você prejudica a saúde das pessoas. Sim. Então, é uma responsabilidade grande. Mas o maior, vamos por assim, a maior recompensa é saber que as pessoas te elogiam por você ter feito aquilo e aquele dinheiro vai ser revertido para aquela entidade que você sabe da necessidade que tem uma PAI, você sabe a necessidade que tem um asilo, uma casa da criança ou uma igreja para poder se manter. Entendeu? Então, é uma realização, assim, muito grande. Você se sai, vamos por assim, realizada. Você tem a gratidão a Deus de ter dado tudo certo. Porque a gente faz o de menos, né, Gi? Deus abençoa que fique bom. É isso que a gente tem que pedir, né? Porque você colocar a mão ali é fácil. O duro é sair perfeito. E esse é só Deus que põe para que você passe perfeito, né? E Deus não tira a mão dali, viu? Não. Não tira, porque ó, eu vou dar o testemunho aqui, já participei de vários jantares, almoços que a Ângela preparou aí para as entidades e sempre, nossa, tudo delicioso, perfeito, realmente. Esse ano nós fizemos comida para 420 pessoas na nossa barraca da PAI. Acho que a Marilza é testemunha. Na Feira das Nações? Na Feira das Nações. Gente, era todo mundo repetindo, todo mundo elogiando, todo mundo, sabe, falando. E estamos esperando o balancete agora só, né, que não saiu ainda. Mas nós estamos esperando o balancete. E a gente espera ter tido... E eu fiquei 4 noites na chapa. 4 noites na fazendo... chapa fazendo o buraco quente? Não. Lá é diferente. O buraco quente eu faço em parceria com o Laios Clube, que é para Casa Abrigo. Então é no final do ano só que tem o buraco quente, que é feito com o Laios, né? Uma parceria do Laios. E eu vou ser voluntária no Laios Clube, fazer isso para poder passar a verba para Casa Abrigo. Mas lá a gente faz o lanche de linguiça. Que é divino também. A gente foi até Bauru, lá no Flipper Lanche, que inclusive é ele que
dar todo o material para poder ser feito esse lanche, né? A gente foi na cozinha da lanchonete, uma lanchonete super famosa em Bauru, ele nos ensinou a fazer, que é o lanche de linguiça, que vai o vinagrete com bacon, vai o queijo prato e vai a rúcula. Quer dizer, a rúcula quem inventou fui eu, né? Porque era alface. Só que a rúcula, ela dá outro gosto na linguiça, ela fica mais gostosa. Então, nós colocamos a rúcula e saiu e foi assim um sucesso. Nós vendemos esse ano, em 4 dias, 2.694 lanches. Nossa, que maravilha, né? A gente pré-prepara tudo na pá e sobe para ir para a chapa. Mas nós temos uma equipe, viu, maravilhosa, que são os colaboradores da PAI, bem como os colaboradores de todas as outras entidades, os voluntários das igrejas, tá? Que ajudam a gente a preparar, porque a gente só não consegue preparar, é muita coisa. É muita coisa para picar, muita coisa para fazer. Então, a gente tem as pessoas que a gente tem que ter do nosso lado e, claro, agradecer sem tamanho, porque sem elas a gente não consegue fazer. Que bacana. Ô, Ângela, a gente sabe que a mulher é multifacetada, né? Sim. E você é um grande exemplo disso, né? Tá lá, trabalha na oficina com seu marido, faz política, faz filantropia, enfim, não E para briga. um minuto. Briga. Briga muito onde? Na política? Ai, na política, eu sou uma pessoa assim, eu tava falando pros meninos, eu sou uma pessoa que dá um boi para entrar, mas dá uma apoiada para não sair. E sou leal. Gi, tem uma coisa que sou leal às pessoas que me ajudam. E sou leal principalmente para a população que me colocou de volta lá. A política está acostumada com lealdade? Não. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu acho que você ser transparente e leal para com a população mostra o seu caráter. Entendeu? E isso ninguém vai tirar de mim, né? Porque eu tenho, graças a Deus, eu tenho um berço que me ensinou isso. Eu perdi minha mãe muito nova. Eu tinha 16 anos e eu assumi uma casa. E meu pai falava, nós podemos ser, na época a gente não tinha um poder aquisitivo bom, a gente pode ser pobre, mas tem uma coisa que a gente tem que é caráter. Caráter, e a gente trabalha em cima disso que a gente aprendeu de berço. Então eu sofro com isso, viu, Gi? Eu sofro porque eu vejo as pessoas que você ajudou te apunhalando. As pessoas que você defendeu te apunhalando, entendeu? Então, isso é doloroso, mas eu aprendi a superar isso, porque isso é meu. Então, eu vou continuar com essa bandeira minha, que é a lealdade, que nem eu sou leal ao MDB, eu sou leal hoje ao Baleia Rossi e ao Jorge Caruso, porque o Baleia Rossi hoje é o deputado que mais ajudou Pederneiras. Da administração do Vicente até agora, foi um deputado que liberou para Pederneiras mais de 20 milhões. Só na minha legislatura do ano passada, foi quase 6 milhões. O Caruso, 2 milhões, entendeu? E isso tudo voltado para as entidades e voltado para o nosso município, que mesmo não sendo base da prefeita, né? Não sendo nem o nosso deputado, a gente tem ajudado o município, sim. Tem ajudado, porque nós temos que ver o bem-estar da população, e não, né? E isso gerou, na última eleição, quase 4 mil votos para o Baleia em Pederneiras. Ele foi o deputado mais votado, com quase 17% da votação da cidade, foi para ele. O Caruso saiu de uma votação acho que de 70, 80 votos para 858 votos. Quer dizer, a população está reconhecendo, né, Reconhecendo, e eu trabalho muito em cima disso, porque se ele mandou, eu tenho que mostrar que ele mandou, entendeu? Ele tem que mostrar onde foi aplicado. Igual agora, a gente conseguiu 50 casinhas, Casa Popular para Pederneiras, e vai ser liberado mais. E eu já pedi, que nem o Baleia fala, Ângela do céu, eu não posso te ver, nem o Caruso. Você vai pedir, né, Ângela? Você vai pedir. Vamos pedir, porque não é para mim. Enquanto eu não estiver pedindo para mim, estiver pedindo para os outros, é para os outros que nós vamos pedir. Então, a gente pede sim. Ele é meu braço direito e meu braço esquerdo. Esses dias nós tivemos uma visita lá do secretário, né, o Kassab, em Pederneiras. Ele falou, apresentaram ela, falou, é do MDB.
Baleia rosa, falei, roxa. Que bacana. Defendo com muita lealdade, sim, e vou continuar. Agora, Ângela, para a mulher, né, profissionalmente, é tudo mais difícil mesmo, né? Sim. Foram anos e anos aí, décadas, para a gente conquistar o espaço que hoje nós estamos. Porém, ainda não conquistamos o espaço ideal, Não. né? E para você, como única vereadora mulher da Câmara de Pederneiras, tendo que lidar aí com todos os outros homens, né, e ainda sendo oposição ao Poder Executivo, como que é essa relação aí? Essa legislatura ainda nós temos outra mulher, né? A legislatura passada eu fui única. Ah, sim. E eu já fui única lá atrás, com mais vereadores, né? Nessa daqui eu tenho uma outra vereadora, a Nancy, que está comigo. Ah, a Nancy. A Nancy, ela se elegeu. Ela é PSDB, ela está comigo. Mas o duro de tudo, Gi, é você ser mulher na política e ter uma prefeita como mulher. É mais ainda que você tem que ir oposição, né? Sou oposição. E sou uma oposição que cobra. Isso dificulta em vez de facilitar? Para mim, em partes de, vamos por assim, de benfeitoria, sim. Prejudica um pouco, tá? Mas a população tá vendo que eu estou certa. Eu sou uma pessoa assim. Outro dia eu fui na frente da Santa Casa, que me ligaram, eu fui lá e fiz um vídeo. Que pontos facultativos, postos de saúde não abertos, tem um centro de criança que não abriu, quer dizer, eu não sabia, não me avisaram. A prefeitura não mandou para a Câmara aquilo. Como que eu ia saber? Eu sou uma pessoa e falei que prédio não atende pessoas, pessoas atendem pessoas. E falei, me manda que eu vou publicar. E eu sou uma pessoa assim, eu cobro, e essa semana eu fui na tribuna da Câmara e publiquei hoje na minha rede social. E eu não cobrei? Falei que publicaria na minha rede social, que vai estar aberto. Então, eu publiquei que vai estar aberto. Vai ter o ponto facultativo, mas nós teremos 3 postos de saúde abertos para poder, principalmente o centro de atendimento à criança. Porque vai todo mundo para o pronto-socorro e não estava tendo tanta divulgação. Não, vamos divulgar. Porque quem vai ser favorecido? A população, não eu, tá? Não é eu, é a população que está precisando para não enfrentar um pronto-socorro lotado, com filas enormes, sendo que um centro da criança está lá aberto à toa, sem ter tanta publicidade. E cobrar, assim, outro dia a prefeita foi no rádio e falou, tem uma vereadora que defende tanto o social e não votou. Não quis pôr em regime de urgência o projeto. Mas se nem a base sabia que era para pôr em regime de urgência, como que eu ia colocar? Eu falei, eu não sabia. Não veio com regime de urgência. Porque a base é para saber, a base é para colocar um requerimento de urgência para você aprovar. Então, o que eu fiz? Eu fui na tribuna e falei, então, entidades, daqui para frente, vocês mandem para mim a necessidade desses projetos. E daí, eu e o presidente da Câmara, atual, o Adriano, fizemos uma resolução, que daqui para frente, todo o que é verba para as entidades é lido numa semana e votado englobado na semana seguinte, porque é para favorecer a entidade que precisa do dinheiro, né? Então, não adianta você falar, sendo que nem a base falou que precisava de ser urgente aquilo lá. Ela foi e falou que as cuidadoras ficaram sem pagamento. Não foi por causa de mim. Porque se tivesse colocado para votar, automaticamente eu votaria. Porque meu tema de campanha é filantropia social. E eu vou continuar com esse tema. Eu amo esse tema da filantropia social. É meu trabalho. Entendeu? Então, eu acho que se conversando é mais fácil. A atual prefeita foi reeleita, né? Foi. Agora em 2024, segundo, na verdade, terceiro mandato, quarto mandato dela, né? Quarto. Foram 2, E depois 2 agora. o Vicente, o Daniel Camargo, Camargo Vicente, depois ela voltou agora. O segundo, o quarto mandato Ela se dela. reelegeu, Isso. E você sempre oposição. Não, eu Não. fui situação. Você foi situação antes? lá no Na primeiro, primeira segundo. administração dela, eu fui. Uma parte da primeira administração dela, eu fui situação.
O que que você, na sua opinião, o que que você enxerga que falta na atual administração? Vamos pensar, assim, de anos do último mandato, né, dos 4 últimos para cá. O que que falta? Você criticou agora a falta de comunicação aí entre os poderes executivo e legislativo. O que mais falta que acaba prejudicando a cidade? Qual é o principal desafio de Pederneiras hoje que está relacionado ao poder executivo? Hoje eu falo uma coisa para você assim, nem os próprios secretários. Outro dia eu usei a tribuna e falei, prefeita, os seus secretários estão trabalhando contra você. Por quê, Gi? Você lembra na sua época, não é tipo puxar o saco, e você lembra. Você fazia uma publicidade, você mandava para todos os secretários. Mandava porque tinha que compartilhar. Você vai ver hoje a rede social da prefeitura, tem 15, 14 curtidas. E bem poucos compartilhamentos, entendeu? Então, se o próprio secretário não está compartilhando um bem que a prefeitura está fazendo, ou alguma coisa que está sendo feita, como que a população vai saber? A população não vai saber, a comunicação é muito ruim, entendeu? Eu sei que o menino que está lá é meu amigo, tudo, mas falta, sabe, aquele engajamento. Mesmo os secretários, tem secretário que não te atende. E você sabe que o porta-voz do prefeito é o secretário. Porque muitas coisas não chegam no prefeito, porque o secretário tem que resolver. Eu lembro na administração, que eu fiquei como adjunto de secretaria, quantas coisas eu resolvia dentro da secretaria sem precisar chegar no prefeito. Porque você está ali como porta-voz dele. Você tem que defender, sim, você tem que defender o prefeito de unha e dente. Porque cargo de confiança é confiança. Entendeu? Você está ali como confiança dele. Então, você responde por ele. Então, eu acho que falta isso. E é assim, o povo hoje, com a internet, Gi, cobra muito. Você sabe É fácil, né, é cobrar? fácil cobrar. É fácil cobrar. E, ultimamente, a prefeita sumiu. Você não vê ela mais. Você vê ela em algum evento de inauguração, mas você não vê ela andando na Siqueira Campos ou na 9 de julho. Você não vê. A população mesmo fala. Quem é a prefeita da cidade? Hoje. Não vê, você não vê. Eu ando muito mais para a cidade do que ela. Assim, a gente tá na rua direto, eu tô na rua, eu não sei ficar dentro de casa. E outra coisa que eu vou falar uma coisa para você. Em época de campanha, todos os eventos filantrópicos, todas as festas, todos os políticos lá. Gi, eu participo das festas e tudo, em todos os lugares, independente de política. O ano todo. O ano todo, os 4 anos. Esses dias nós fomos em um evento, a pessoa falou, nossa, mas cadê os políticos daqui? Não foi ninguém, só tava eu lá. Eu falei, eu tô aqui, entendeu? Mas ele falou, você não vale, você tá em todas, entendeu? Então, falta isso também, da pessoa não tá batendo na sua casa só na época de campanha. Você tá ali presente, respondeu o WhatsApp. Hoje, nos contatos do meu WhatsApp, tenho 3.000 pessoas que tá ali cadastrado, fora as pessoas que me mandam mensagem. E, Gi, eu faço questão de resolver, tentar resolver. Não pego mais do que 3 casos por dia, porque eu sou uma pessoa que, enquanto não resolver esses casos, eu não vou passar para outros, entendeu? E a pessoa sempre, com a graça de Deus, eu estou sempre resolvendo as peculiaridades que tem para resolver, e fora as pessoas que me chamam e eu não tenho gravado, porque eu parei de salvar. Não tem como, sabe? Ficar salvando. Meu celular já precisei trocar porque travou e ele tá travando muito. Então, não tem como eu ficar salvando. Mas eu tento resolver o problema de todo mundo, entendeu? Independente de ser oposição. Porque eu tenho uma coisa, Gi. Com a graça de Deus, as pessoas ainda são meus amigos. Tem muitos secretários dentro da prefeitura que são amigos da gente. Então, tem uma parceria, não só dele ser secretário de situação e eu ser vereadora de oposição. E não é nem questão de ser amigo ou não, né? É questão de trabalhar para a A população, população, porque para isso resolver o facilita. problema. Sim, isso facilita muito, entendeu? Eles atendem. Hoje eu tenho só um secretário que não me atende pelo celular, entendeu? Mas os restos, todos atendem. Todos me atendem, me respondem, mostra o que tem que ser feito, mostra aonde que tá errado, onde tá certo, entendeu? Pede as coisas, eu agilizo,
entendeu? Eu também quero colaborar com a administração, mas né, é difícil. É complicado. Política não é fácil, né? Pra você ter uma ideia, eu não vou na prefeitura, não vou. Não, para que eu vou na prefeitura? Não sou bem vista, não sou bem recebida, então eu não preciso ir na prefeitura. Eu tenho que ser bem recebida e bem quista com a população. Tá certo. Agora, Ângela, a gente já caminha para o final do nosso Podnext, mas eu não posso deixar de te perguntar, né? 5 mandatos já como vereadora, você super atuante, né, em todas as áreas aí, principalmente a social, sempre lutando pela sua cidade. Tem um sonho maior aí que de repente passa pela sua cabeça? Sim, teria. Vim falando isso com a Marilza. Tem muita gente pedindo isso, falando, mas eu estou tentando amadurecer isso, né? Temos que ver aí os bastidores políticos da próxima eleição, que é o ano que vem, que é estadual e federal, para ver como a gente vai desenvolver o trabalho dos próximos 2 anos. Estou pleiteando a presidência da Câmara para os 2 últimos anos de legislatura e, com a graça de Deus, estou tendo o apoio das pessoas, dos outros vereadores, né? Porque eu sendo a mulher mais votada aí da Câmara, com uma história de 5 mandatos, eu acho que eu mereço ser presidente da Câmara nos próximos 2 anos. Estou pleiteando isso. E quem sabe as pessoas pedindo, falando, a gente tem que colocar o nome da gente aí numa pesquisa e ver se isso tem uma concretização do que as pessoas falam e cobram para que a gente tenha um outro. Aí a gente vai trabalhar amadurecer esse trabalho. Esse trabalho que ela está falando já deu para perceber que, de repente, daqui uns anos estão falando aqui com a futura prefeita de Pederneiras. Quem sabe? Né? Vamos lá, vamos tentar. Entrega na mão de Deus. Sim, mas já está lá. Eu só estou trabalhando. Estou pedindo os direcionamentos para poder trabalhar. E graças a Deus isso tem aparecido. E cada um a gente tem vencido. É um leão por dia, né, Gi, que a gente tem que matar. É isso mesmo. Ângela, muito obrigada pela sua participação aqui. Quero te agradecer muito mesmo, porque Pederneiras não é tão pertinho de Ribeirão, 2 horas. 2 horas, 200 quilômetros mais ou menos, né? E você, desde que eu fiz o convite, você já prontamente aceitou. Então, quero te agradecer muito a sua participação. Para quem não sabe, a Ângela, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, né? Entre os anos de 2017 e 2020, né? Trabalhamos juntas na Prefeitura de Pederneiras e sempre tive muita admiração pelo trabalho que você realiza. Então, é uma grande satisfação tê-la aqui, viu? Muito obrigada. Sim, muito obrigada a você, Gi, pelo carinho de sempre. A gente aprendeu a ser amigas, né, na administração. Uma pessoa que sempre esteve ali pronta para me ajudar e eu pronta para te ajudar, né? A conhecer as pessoas na nossa cidade, que, vamos por assim, pegou você também como filha pederneirense, né? Acolheu. Acolheu bastante. Então, eu quero te agradecer de coração e foi um prazer enorme de estar aqui com você, tá? Linda. Deus abençoe, sucesso para você, muito, 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 tá? Te admiro muito. Eu também. É recíproco, é recíproco. Quero aproveitar a oportunidade desse momento fofura aqui e mandar um grande beijo para um amigo querido lá de Pederneiras, o Flávio Dias, também para a Cibele, para o Marquinhos, enfim, é tanta gente querida que eu tenho lá, né? Então, mandar um abraço bem grande para todo mundo que, como a gente disse agora, me acolheu lá em Pederneiras de 2017 a 2020. Saiba que vocês têm meu coração ainda e eu fico muito grata de ter notícias lá da terrinha e torço muito por vocês. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada de coração. E assim nós finalizamos mais um episódio do Podnext. Eu aqui rouca, gente, mas assim, não é rouquidão que me tira do Podnext, não tem jeito. A gente continua aqui fazendo e trazendo o que há de melhor da política para vocês, sempre de uma forma descomplicada, leve, gostosa, para que todo mundo entenda, tá? Porque política é isso. Então, eu fico por aqui mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau e até a próxima.